Bom, boa tarde a todos. Eu vou tentar não ser repetitivo. Acho que a fala do parente, né, do colega Tonico, expressa muita experiência e olhar também da trajetória. Acho que tem muitas semelhanças com essa experiência, com a academia e, em particular, com a antropologia. A minha fala vai seguir um pouco duas formas de organizar o meu pensamento com relação a essa experiência, que eu chamo 3 espécies de trilogias, né? O primeiro conjunto é basicamente de 3 percepções, e eu até diria de 3 momentos da minha trajetória para chegar até aqui. E segundo, penso 3 possibilidades para pensar a antropologia nessa perspectiva com vozes e, de certa maneira, sujeitos, né, novos dentro da antropologia, que são os antropólogos indígenas. E eu vi agora no corredor o companheiro Cássio Noronha, ele sempre me corrige, eu sempre procuro falar que eu sou um índio antropólogo e não um antropólogo índio, né? E ele sempre me recorda isso. Bom, essa primeira trilogia tem a ver com uma experiência muito particular. Eu sou de uma reunião bastante complexa dessa perambulação da antropologia de antropólogos, que é o Alto Rio Negro. E, curiosamente, na minha juventude, eu tive 3 momentos que significam 3 desejos, né, com relação ao mundo do branco. A primeira coisa eu não sei por que razão, quando eu era criança, o objeto principal de desejo, escrevo esse sempre em artigos, e na minha dissertação e também do doutorado eu recupero um pouco, o meu principal objeto de desejo, o primeiro objeto de desejo do mundo branco, curiosamente, é o pão, o pãozinho. Assim, quer dizer, há uma explicação clara, porque era a única coisa de desejo que eu tinha, que eu via os missionários comendo, e eu não podia comer. Nunca comia, né? Você sabe que os missionários católicos comem de porta fechada. E, às vezes, eu carregava aquele pãozinho, mas não podia comer. Então, eu entregava na mesa do padre, ele fechava a porta e eu ficava, às vezes, noites e noites, pensando naquele pãozinho, não é? Então, esse foi o primeiro objeto de desejo. E, de fato, depois, o segundo objeto de desejo era ser professor, porque eu olhava aquelas professorinhas, né, que os missionários levavam para a aldeia, bonitinhas, e davam aula. Eu quero ser professor, mas não era só por isso, porque ser professor era uma maneira de ganhar o dinheiro para poder comprar um pãozinho. E acreditem, fiz tudo isso. Quer dizer, consegui ser professor e, curiosamente, assim, era de regime especial, que eu dei aula 6 meses sem receber. Então, vocês imaginam, depois de 6 meses, eu recebi um bolão de dinheiro, né, do Estado. Eu comprei todo o pão que tinha na padaria naquele dia, e é verdade, levei para a aldeia, né? A minha família é basicamente testemunha disso. Muito tarde depois, então, o terceiro desejo, a terceira vontade foi ser antropólogo. E nada é casual, tem toda explicação, né? Qual a explicação dessa vontade de ser antropólogo? Que eu tinha 2 coisas muito claras, e me perdoem e me compreendam os paulistanos e os brasilienses. Eu tive muita convivência com antropólogo de todo jeito e de todas as correntes ideológicas, né? Só que, para mim, 2 coisas eram fixadas de antropólogos com quem eu convivi. Bom, por um lado, tinha os antropólogos que, na minha cabeça, e suponho que seja também, pelo menos, uma boa parte dos índios rionegrinos, era o antropólogo do poder. Era aquele que ia de Brasília sempre com a tarefa de demarcação de terras. Entende? Então, aquilo que a gente ia receber no aeroporto, e fazia aquela festa, e levava para a aldeia, e tinha que tratar bem, e assim por diante, né? E os outros eram os antropólogos, e tem alguns aqui, que iam de São Paulo, porque nossos sempre aliados e parceiros eram antes do CEDI e hoje do ISA. Não é? Então, os antropólogos de São Paulo eram os antropólogos do dinheiro, porque é quem iam trabalhar conosco projetos e isso, aquilo, né? E os de Brasília eram... Acabei optando pelo poder, né? Então, foi fazer antropologia em Brasília por conta disso. Mas a gente não dispensa o dinheiro dos antropólogos paulistas também, viu, Geraldo? Bom,
Então, acho que isso reflete um pouco essa experiência bastante diferenciada e bem particular, né? Mas eu esqueci um de propósito, mas eu não vou deixar de falar, porque, curiosamente, pela convulsão, né, histórica de vários conflitos da região do Alto Rio Negro, há uma terceira imagem muito minoritária que tem lá, que é o antropólogo, não há unanimidade, né? Então, tem muitos, ou pelo menos poucos, que eu conheço no Rio Negro, inclusive lideranças, eu até diria intelectuais, né? Não tanto acadêmicos, mas aqueles que pensam que esse movimento, dentro do movimento indígena, que tem essa visão. Também são três modos de perceber esse outro grupo dos antropólogos, né? Um é que o antropólogo não é aquele cara esquisito. É que geralmente que é o contrário do antropólogo paulista, né, Geraldo? É aquele antropólogo que sempre anda com pobreza, que às vezes é o calção rasgado, molhado, que toma pouco banho, não é? Quer dizer, para os índios tomam pouco banho, os índios tomam banho de hora em hora, se puderem, né? E que estão sempre lá com a sua redezinha, com a sua mochila e pá, né? Então, que é sempre, quase sempre barbudo, que deixa crescer muito, tem uma série de... Então, essas imagens. E a terceira imagem é aquela imagem do antropólogo aproveitador, né? Quem é do Rio Negro sabe que tem um grupo que pensa assim, né? Que só vai lá, fica por um tempo, faz uma amizade, rouba os conhecimentos e leva, vai embora. Depois escreve livro, faz a sua carreira. Então, quer dizer, eu acho que tem essa diversidade de imagem, de imaginário sobre o antropólogo, no meio do qual eu cresci, né? E, com coragem, trilhei esse caminho pensando aquele lado bom de antes, né? Bom, então acho que isso um pouco para contextualizar a minha experiência do ponto de vista, então, do meu olhar sobre isso. Bom, agora, ao longo do tempo, e isso muito recentemente, eu também estou falando isso da imagem do antropólogo, porque hoje tem uma visão, eu estou falando, então, do que eu vou falar, eu não vou falar em nome dos povos indígenas, muito menos do Rio Negro. Isso aqui é apenas uma pequena história, né? O que eu vou passar a falar agora é minha contribuição para esse debate, João, agradecendo essa oportunidade, porque eu acho que é necessário, né? A possibilidade de dialogar, de conversar, primeiro, do ponto de vista pessoal, então aqui não quero fazer a média com os povos indígenas, porque eu imagino que esse olhar rionegrino, que é diverso, deve ser o olhar mais ou menos assim no Brasil. Existem várias visões, várias percepções e vários imaginários sobre os antropólogos e a antropologia. Então, em primeiro lugar, o que eu vou falar agora é do meu ponto de vista, é uma coisa muito pessoal, que tem a ver com a minha experiência. Segundo, separando claramente, isso só ao longo de muito tempo foi aprendendo, amadurecendo na própria militância da antropologia. Na antropologia, que é separar bem, e é isso que eu queria chamar bem a atenção, esse é um olhar que eu tenho e é assim que procuro trabalhar, não é? Que é separar a antropologia dos antropólogos. Então, eu queria dizer que, para mim, a antropologia assim, não é um instrumento, mas é um campo, não é? Com toda essa diversidade e complexidade que acho que o Tonico falou bem, né, que você tem de tudo, tem antropólogo doido, antropólogo isso, aquilo, e tem antropólogo bom, que ele falou, né? Ele só falou do antropólogo bom, né, Tonico? Vocês tiveram sorte, viu, lá do Mato Grosso do Sul. Mas é isso, quer dizer, para mim a antropologia é uma coisa que é muito rica, que tem, acho que, relevância estratégica muito grande para o processo de vivência, convivência, de luta dos povos indígenas. Pelo menos essa é a nossa experiência brasileira. Na média, a gente não consegue ver muito hoje esse processo de luta dos povos indígenas sem antropologia, em particular, sem antropologia e sem muitos antropólogos. E não é à toa que, nos últimos anos, por exemplo, o que, para a média dos povos indígenas, o espaço político mais importante do Brasil, que é o órgão indigenista, sempre foi ocupado por um antropólogo. Não é? Então, acho que isso já é suficiente para exemplificar o quanto a antropologia / antropólogos tem relevância, seja para o bem, seja para o mal, na história concreta dos povos indígenas. Então, lá vai. Assim,
como a gente, em função do tempo, isso é uma discussão longa, mas vou tentar ser bem breve, até para, de repente, sobrar um tempo para a gente dialogar. Sistematizar um pouco o que eu acho que nessa relação e nesse campo é importante. Eu entendo a antropologia como um campo de estudos, né? Um campo importante de estudos, reflexões, estritamente num campo teórico, que eu acho que isso é muito bom. Eu fiz antropologia no mestrado e doutorado por escolha própria, não é? Quando fui para o mestrado, tive bolsa da Fundação Ford e que podia escolher, quem sabe do programa da Ford, você escolhe o curso, a universidade e o país que você quer fazer. Então, eu escolhi fazer no Brasil e antropologia. Então, quer dizer, acho que também para esse crescimento intelectual teórico é importante. Eu acho que eu tenho a convicção e defendo muito isso no movimento indígena, e isso é importante, porque em alguns contextos é preciso esclarecer e, de certa maneira, convencer o movimento indígena disso. Vivi uma experiência recente na Universidade de Brasília, quando a UNB fez a parceria com a FUNAI. E eu participei no início da discussão de quais cursos dentro da UNB deveriam ser ofertados aos índios. E uma das possibilidades era as ciências sociais, / antropologia. E eu fui voto vencido. Os índios não queriam antropologia. Era aquela visão de que não, o antropólogo é um... Como é que eu diria? Não me lembro bem a expressão que foi usada naquelas reuniões, mas, de certa maneira, a antropologia foi barrada, né, como um dos cursos de interesse dos índios da UNB. E, ao longo do tempo, fui conversando, convivi lá no doutorado, e assim, eu acho que, para o bem de todos, o ano passado foi o primeiro ano que os índios voltaram atrás, tomaram uma decisão e passaram a reivindicar também ciência social e antropologia no curso. Então, agora já tem na lista lá da UNB, nesse convênio com a FUNAI, inclui antropologia, e já tem parentes indígenas fazendo antropologia. Mas, então, quer dizer, eu acho que é importante, sim, esse papel mais reflexivo de estudos, pesquisas, até porque eu acho que a antropologia tem uma enorme bagagem que ninguém tem no mundo, e particularmente sobre os povos indígenas. E que eu acho que, às vezes, a antropologia não sabe o que fazer com esses dados, com esses conhecimentos acumulados, né? Que eu acho que eu vou falar um pouco mais adiante disso. Sem dúvida nenhuma, a minha trajetória, o meu perfil é um perfil político, e todo mundo que conhece, há anos a gente milita. Então, eu tenho um viés de pensar, eu não consigo pensar duas coisas ligadas à antropologia. Primeiro, essa questão da prática, né? Antropologia prática, eu odeio só teorizar, né? Eu não consigo, inclusive eu não consigo, não me é fácil tornar inteligível algumas teorias sem uma relação com a vida, com a experiência da vida. Quer dizer, no fundo, eu não sei se alguém consegue fazer, né? A menos que sejam puras fantasias, e às vezes existem, né? Também no campo da antropologia. Então, eu não consigo ver, mas eu trato muito a antropologia também como um instrumento político, como empoderamento mesmo. E eu trabalho nisso, trabalho com o movimento indígena, também na pesquisa, na reflexão, faço essa ponte, não abro mão disso. Às vezes tem atrito isso com certos professores, né, na academia, que acham que, né, você tem que separar, desligar, isso, infelizmente, ainda existe, né? Mas também acho que a antropologia é também um campo muito importante, e que eu acho que a gente, às vezes, nós, movimento indígena, ou nós, sei lá, infelizmente ainda somos muito poucos antropólogos, né? Podíamos utilizar muito, né, da bagagem que a antropologia tem, do espaço que tem, para a desconstrução e construção de ideias, de histórias, de visões, de percepções, e muita coisa. Quer dizer, eu acho que isso ainda tem, então, para dizer, um campo grande, um campo importante, um campo aberto, rico para o futuro, para pensar o novo tempo da antropologia nessa relação com os povos indígenas, em particular com os estudantes, pesquisadores indígenas da antropologia, da área de antropologia. Bom, a segunda questão, que eu acho que nessa direção, pensando nesse acúmulo de conhecimento que só a antropologia tem, e tem muita coisa, né? É uma coisa que sempre me animou muito. Eu fiz mestrado basicamente com bolsa da Fundação Ford, e graças a Deus tinha o dinheiro para comprar livro,
e foi comprar um livro, quer dizer, é uma coisa que a gente vai conseguindo o prazer, o hábito, né? Quer dizer, e no doutorado eu fiz sempre estudando e trabalhando, então pude ter acesso a todos os livros que eram importantes de meu interesse. Eu acho que isso é importante. Agora, eu acho que deveríamos pensar, eu fiquei muito animado, está nos meus projetos atuais sendo elaborados, não é? De aproveitar melhor esse acúmulo de conhecimento que a antropologia tem, né? Nós temos, inclusive, na realidade brasileira, duas situações com relação a esses conhecimentos. Nós temos duas pontas. Uma ponta que é para a pura academia, é a literatura que é voltada só para a academia. Não serve mais para nada. Se você colocar na mão da criança indígena, guarda lá no gaveta, nunca abre, porque não é a linguagem deles, não tem vontade de ler. Na outra ponta é que nos últimos anos, no campo da educação, foi produzido, que é as cartilhas. Lendas, contos, mitos. Muitas vezes nem os índios leem, muito menos os brancos. E não estão tão interessados naqueles mitos e naquelas lendas. Eu estou dizendo que essa combinação da antropologia, da história e da arqueologia deveria ser para produzir livros dinâmicos de interesse da sociedade. Que interesse? Por que, por exemplo, na escola, a gente só lê civilização grega? E a gente não tem livro sobre civilização marajoara, por exemplo. Sabe, algo mais trabalhado, com dados historiográficos, arqueológicos, antropológicos bem elaborados, né? Porque então você tem uma cartilhazinha que é para letramento e a outra que é voltada para a academia. Tem um fosso no meio de campo aí que eu acho que deveria ser preenchido e eu acho que só assim podemos avançar na diminuição do preconceito, do racismo, da ignorância. Bom, agora, eu acho que tem alguns desafios para trabalhar com antropologia, e aí não apenas com antropólogos. Com antropólogos é difícil mesmo, né? Quer dizer, tem antropólogos e antropólogos. Tem antropólogo que é difícil, que é complicado. E vou falar um pouco disso francamente, né? Que eu acho que assim a gente começa a dialogar mais. Bom, o primeiro aspecto há algumas dificuldades que eu acho que são muito fortes, um pouco pela minha experiência, né? Pela nossa tradição, por exemplo, do povo Baniwa, para nós, palavra, pensamento, ideia, tem muita força. Ela sempre tem vida. Então, sempre tem um significado forte. Então, eu tenho dificuldade, precisa discutir isso com outros antropólogos indígenas, né? A gente nunca teve essa oportunidade. Por quê? Um pouco do que o Tônico falou. Quer dizer, você entra na antropologia e você vai ler aqueles clássicos, né? E você de certa maneira, obrigado a mergulhar naquelas ideias. Esse mergulho, para nós, não é um negócio simples. A gente não consegue mergulhar em ideias em que você passa incólume, que você saia dela inteiro. A gente não consegue. Você conflita muito isso com os princípios que você tem. Não é? Porque toda ideia tem por trás um princípio. É, de alguma maneira, uma compreensão do mundo, mas é também uma orientação para a vida. Então, isso não é uma coisa simples para nós. Porque a gente acaba sendo, sempre que, ou você mergulha, e isso tem um problema para os seus princípios e assim por diante, ou você leva muito na superficialidade. Bom, aí o seu orientador vai puxar a orelha, não é? Eu tive isso, eu já até falei isso da outra vez com os meus orientadores, né? Quer dizer, tentava escrever sem mergulhar naquilo, não, mas está faltando aqui do fulano de tal. Bom, eu tentava evitar isso, porque não se trata de um conflito, não é bem isso, mas uma dificuldade, às vezes, de você relacionar entre, de certa maneira, ideias, pensamentos, não é? Que você traz como bagagem da sua cultura, do seu povo, da sua tradição, que aí está na cosmologia, nos mitos, nos ritos, para aquilo que você vai, de alguma maneira, ter que absorver ainda que teórica e metodologicamente da antropologia. Então, acho que isso aí tem uma certa dificuldade que a gente enfrenta. Eu, pessoalmente, enfrento isso. Até porque esse mergulho é uma coisa que, às vezes, é interessante até certo ponto. E isso mereceria, então, uma conversa. Agora, existem coisas bem, eu diria, superficiais, muitas vezes, para o olhar do antropólogo branco,
dentro da academia, que para nós é muito complicado, principalmente, eu acho que no meu caso e do Tonico, tem semelhança de que, além de sermos, digamos assim, antropólogos, né? Então, participarmos da academia, nós também militamos, não é? Na luta dos nossos povos, das nossas comunidades, das nossas organizações. Que é o problema que, geralmente, vocês, brancos, antropólogos, não discutem, né? Mas que, para nós, às vezes, tem um peso enorme no nosso cotidiano. É por isso que tem que separar, necessariamente, a antropologia do antropólogo. Por quê? Porque, quando a gente vai pensar antropólogos, a gente não consegue articular essa rede de antropólogos. Por quê? Porque o que para vocês pode ser simples, para nós não é tão simples, nessa visão que o próprio Tonico falou, né? Quer dizer, tem uma visão meio que geral da antropologia, esses imaginários, essas visões são, para nós, reais e têm importância, têm valor. Agora, quando você tem antropólogos e antropólogos, isso é um problema. A gente percebe, por exemplo, muito conflito entre antropólogos, muitas vaidades. E muitas vezes conflitos e vaidade de antropólogos que trabalham com o mesmo povo. Então, hoje chega um antropólogo amigo do grupo tal, amanhã chega os outros antropólogos do amigo tal, e que um fica falando mal do outro, um que fica não sei o quê. Não tem isso. Isso, para o mundo indígena, é muito complicado. Então, por exemplo, eu, como indígena, às vezes liderando certos movimentos, bom, eu sou obrigado a ter que, de certa maneira, vocês teriam que ter um catálogo, né? Para ver quem. Na hora de escolher o assessor antropólogo, para saber quem. Eu já passei em situação diferente que eu quis trazer 4, 5 antropólogos para ajudar, mas na hora furou porque um não era amigo do outro, um era inimigo do outro, e aí foi para o espaço, não é? Quer dizer, é aquela história dos problemas internos da academia, departamentos ou dentro dos departamentos. Não pense que esse reflexo dentro da ideia da antropologia, por dentro da antropologia, ou na relação dos antropólogos, é uma coisa que, para vocês, que eu estou dizendo, pode ser uma coisa simples. Aliás, porque em muitas culturas como a minha, você tem uma diferença contra a pessoa, às vezes isso é uma ofensa grave. Não é uma coisa que é simplesmente ideológica, não é? Isso, às vezes, é uma coisa ofensiva mesmo do ponto de vista até físico, né? Então, quer dizer, eu não vejo, às vezes, isso sendo levado em consideração nessa relação conosco, por exemplo. E aí não é nem com a comunidade indígena, é com nós, antropólogos indígenas, que estamos fora dessa briga. Eu não quero saber quem participa de que corrente ideológica de pensamento, né? Pensamento é pensamento, não tem cor. É uma ideia, não é? Aliás, é isso que a própria antropologia nos ensina, não é? Mas quando a gente leva para o campo mais prático, tem esses problemas que às vezes a gente enfrenta. Então, acho que isso é uma coisa que a gente precisaria trabalhar melhor, na medida em que a gente começa a ter, então, os antropólogos indígenas, nessa mediação agora com a comunidade, a academia e os antropólogos. Acho que também seria muito importante, eu acompanhei, principalmente nessa fase de doutoramento dos últimos 4 anos, muitos antropólogos, inclusive muitos amigos que eu convivo bem lá na UNB, muito preocupados com o futuro da antropologia, mas principalmente do papel deles, né? Que não consegue mais fazer etnografia como se fazia antigamente, né? É porque antigamente, é claro, uma balazinha que o antropólogo levava facilitava a pesquisa de campo, né? Hoje não é a bala, a bombom. Hoje, às vezes, querem rabeta, até coisa a mais, não é? Quer dizer, as coisas mudaram, isso apenas para exemplificar. Quer dizer, acho que há a possibilidade de algumas metodologias serem mesmo adequadas. Eu acho que a antropologia precisa desses espaços e de muitos outros para até repensar nessa relação com as comunidades indígenas, e particularmente com os antropólogos indígenas, né? Que eu acho que precisa dinamizar. Eu não digo destruir nada, porque eu acho que cada momento, cada processo, e eu já disse que a antropologia foi muito importante nesse processo, então não tem nada que negar, não tem nada que reduzir, mas eu acho que precisa ser atualizado, precisa ser até, entre aspas, modernizado, né? Nesse novo contexto, e a gente vê muito pouco movimento. Eu sinto que, muitas vezes, muitos antropólogos, quando percebem certa dificuldade que não havia antes para o próprio trabalho, para o próprio fazer antropológico, em vez de procurar caminhos, alternativas e novos tempos, retrai. Não é meio que, não, acho que os índios já cresceram, então agora que eles se virem, não é? Quer dizer, eu acho que na dificuldade de pensar alternativas, recua, fica na defensiva. Então, acho que isso é uma coisa que mereceríamos mais reuniões
dessa natureza na aba, né, professor? Daí eu acho que o evento desse é muito bem-vindo, criar mais essas oportunidades. E a gente espera, da nossa parte, indígenas, da antropologia, começar também a nos mobilizar, nos articular, para ter também o nosso próprio espaço de discussão, de amadurecimento, de reflexão, de estudos, que também ajude a dialogar com vocês, né? Bom, já estou caminhando aqui para o final. Então, acho que só resumindo um pouco o que eu acho que, como perspectiva, embora de repente não precisam ficar na centralidade dos nossos desafios e dos nossos compromissos profissionais, acadêmicos, mas que eu acho que seria muito importante pensarmos isso nos novos contextos que vivemos. Eu acho que para esse diálogo com antropólogos indígenas, que trazem essa bagagem muito forte, eu acho, para mim, na apresentação do Tonico, isso ficou muito claro, né? Quer dizer, esse mundo próprio, né? Indígena, a partir do qual olha a antropologia, os antropólogos, eu acho que nós temos isso muito forte. E nessa relação é fundamental que os antropólogos não indígenas, do lado de lá, sempre procurem cada vez mais relativizar no diálogo aquilo que muita gente considera, para mim, muitas vezes quase dogma da antropologia, né? Quer dizer, alguns princípios, algumas metodologias, algumas ideias, não é? Porque senão não vai fluir muito diálogo, né? Quer dizer, se os próprios antropólogos não indígenas, brancos, não é? Na tentativa de estabelecer isso, já chega com um certo olhar de cima para baixo, de que, não, isso aí é uma coisa cristalizada na antropologia, então não se discute, isso vai tornar difícil, de pelo menos empobrecer esse diálogo. Eu, pessoalmente, gostaria muito de ver isso, né? Eu acho que aquilo que um pouco o Tonico falou, eu tive a mesma reação quando eu estudei os clássicos da antropologia. Eu sempre me perguntava, mas por que isso é tão importante, né? Quer dizer, por que você separa, pelo menos na UNB, assim, né? Aqueles obrigatórios estão todos os clássicos. E as opcionais, que geralmente para nós são mais interessantes, não são obrigatórias, né? Então, eu sou obrigado a fazer, muitas vezes, os clássicos que não me interessam, não é? E, por conta disso, eu vou deixar de fazer aquelas opcionais que, geralmente, têm muito a ver com os contextos atuais. Acho que tem muita coisa também da antropologia clássica e dos clássicos que é super importante. Então, mas eu acho que isso ainda mostra um pouco um certo domínio particular da antropologia que leva muito pouco em consideração essas novas perspectivas, né? Eu acho que no campo prático, uma coisa que eu acho que deveria ser também muito discutido uma das coisas, até aproveito para falar um pouco sobre isso, nas últimas andanças por aí, debates, eu tenho recebido muita demanda para debater sobre isso, que tem a ver com antropologia e antropólogos em particular, que vão a campo prático, aqueles que geralmente fazem, por exemplo, assessorias e ajudam nos projetos, né? Que eu acho que em vários textos já escrevi isso como uma crítica, mas é uma crítica construtiva, né? Mas tem sido difícil estabelecer um diálogo para isso, que é essa dificuldade de exatamente sair da teoria para a prática, né? Quer dizer, aquela ideia, como é que você transfere conhecimento? Como é que você... isso em vários textos eu escrevo isso, eu faço essa crítica, né? Quer dizer, os antropólogos têm uma enorme dificuldade de transferir suas experiências práticas e concretas para os indígenas, nessa relação, muitas vezes, de assessoria, não é? Quer dizer, e eu acho que esse é um desafio para a antropologia pensar. Como é que faz isso? Conheço milhares de projetos, desde apoiados pelo governo, por ONG, Cooperação Internacional, que os projetos andaram bem, isso foi objeto do meu mestrado, né? Enquanto estavam lá os antropólogos, 5 anos, 6 anos, 10 anos. Quando os antropólogos saem, o projeto literalmente morre, uma semana depois. Há algum problema nesse processo. A escola também. Porque para mim, esse espelho do antropólogo é o espelho do branco que tem o domínio da escola, da saúde, e assim vai, né? Quer dizer, eu estou fazendo essa crítica, e eu faço isso, não com o propósito de dizer, não, vocês não estão fazendo certo, porque acho que não há intencionalidade, eu acho que aí a falta de buscar como é que supera esse tipo de situação. É o que o movimento indígena vive hoje, na minha leitura, na minha opinião, que acho que já foi mais forte nos anos anteriores, em que havia muita presença no movimento de indigenistas, de assessores e antropólogos. Os indigenistas reduziram, os antropólogos se afastaram do movimento. O movimento
na minha opinião, nos últimos 30 anos, passa por uma forte crise, não é? De papel, de estratégia, de capacidade de mobilização, de isso, daquilo. Né? Então, quer dizer, eu acho que nessa relação precisa ser muito pensado isso, discutido, debruçado. Acho que tem que assumir esse desafio de pensar isso junto. Quer dizer, eu acho que nem nós indígenas, seja antropólogos ou não, e eu acho que nem os antropólogos brancos que trabalham conosco e devem continuar trabalhando, sou totalmente favorável a isso, né, tem que continuar isso, mas precisa se debruçar mais sobre isso. Por fim, há uma coisa que eu acho que é cara para a antropologia / antropólogos no Brasil, não conheço bem os outros países, é que também, ao longo de muitos anos, isso trouxe muita conquista, mas hoje oferece como desafio, aparece como desafio, que é, ao longo de muito tempo, principalmente muitos antropólogos, né, não estou generalizando aqui, assumiram com um bom propósito, muito bem feito, inclusive, e os índios devem isso a muitos antropólogos, que foi assumir a voz indígena. Eu sempre cito o caso da Constituição de 88. Toda a negociação dos direitos indígenas na Constituição foi tratado por antropólogos, muitos, seja eles que estavam no governo, mas principalmente que estavam na academia e nas ONGs daquela época. Né? É uma coisa muito importante. O grande problema é como é que você faz a transição. Não é de ser porta-voz para depois ser o quê? Quando os índios se propõem a ser cada vez mais sujeitos, né? Quando reivindicam que não necessitam mais tanto dos intermediários. E aí eu acho que a gente ainda tem um problema sério. Eu passei 4 anos no MEC, no Ministério da Educação, trabalhando com a educação indígena. Eu cito também vários artigos. Toda vez que havia notícia, a educação escolar indígena, seja boa ou ruim, a imprensa nunca ia consultar um índio sobre aquela notícia. Era sempre um especialista branco. Em geral, um antropólogo indígena. Quer dizer, como é que... não é trocar, como é que você diversifica? Não precisa tirar o mediador do palanque, do espaço, mas como é que você leva também um índio para lá? Tá certo? Eu não discuto substituição. Eu estava agora no Mato Grosso do Sul, trabalhando lá com o Observatório Indígena. Eu sou de 2 opiniões do mundo indígena que eu trabalho muito na minha tese de doutorado. Complementariedade e reciprocidade. Nunca diminuir. Né? Curioso, tinha um conflito lá de 2 advogados indígenas. E o pessoal dizia, Jéssica, olha, você tem que tirar isso para colocar aquele. Não vou tirar ninguém, nada. Porque quando eu tiro, eu continuo no mesmo. Se eu já tinha um, tiro um, coloco outro, vou continuar com um. Eu vou colocar outro, vão ser 2. E são diferentes. Vão brigar, não. Vão se entender, porque a gente não é para dividir e diminuir, tem que multiplicar, tá certo? Então, quer dizer, não se trata, portanto, de arrancar alguém, nesse caso do antropólogo, do porta-voz, que foi muito importante no passado, para que também o índio seja mais ter voz própria. E voz própria, espaço próprio também, né? Para que, às vezes, no nosso discurso, essa coisa de protagonismo, de sujeito, é bonito, mas na prática isso não é uma coisa tão simples. Né? A gente tem visto muito pouco esse protagonismo. Quer dizer, continuam ainda os assessores, os antropólogos e indigenistas, ainda como forte interlocutor dos índios perante a sociedade, perante os índios. Isso é muito forte. Né? No dia a dia, quem vive isso nesse espaço é claramente isso, pouco diminuímos. Né? Eu acho que, portanto, isso deveria ser um esforço muito grande, porque só assim podemos cada vez mais ir resolvendo, diminuindo esse problema da invisibilização, do desconhecimento, do silenciamento que os povos indígenas, historicamente, têm sofrido. E aí eu acho que o papel da antropologia, dos antropólogos, é fundamental para esse equilíbrio de força. Só dizer que esse tipo de conversa aqui provocadora leve em conta um processo longo que a gente quer estabelecer para construir. Mas se eu não colocasse vários pontos, a gente não teria o quê? Porque é muito fácil ficar falando de coisas que são consensuais e acho que todos nós reconhecemos os avanços, conquistas, a importância, né, da antropologia, do papel, como já disse isso, claro, mas eu acho que tem aspectos que podemos melhorar e avançar. Obrigado.